Como diria Vegeta, eu não sou do tipo que implora por ajuda. Mas se vocês querem mais vídeos poderosos, a inscrição é o mínimo. Com a inscrição, poderei contratar um editor à altura e liberar todo o meu tempo para criar ainda mais conteúdo. Então, inscreva-se agora e testemunhe o verdadeiro poder. Em um mundo dominado por necromantes, o poder é tudo. Neste universo, cada vez que um necromante derrota outro, ele absorve seus poderes, ficando mais forte a cada vitória. E é aí que nosso protagonista entra. Ele não apenas chegou ao topo, ele dominou, tornando-se tão imparável que coroaram como o deus da morte. Mais tarde, até mesmo os deuses se cansam. Então, o que ele fez? Ele volta no tempo, decidido a viver uma vida simples. Mas a grande pergunta é se alguém com tanto poder consegue realmente ficar longe de problemas. Com seu retorno abalará o mundo até o âmago. Vamos mergulhar nessa história e descobrir. Este é o rei chamado Rei da Morte, Karnak, governante do Reino dos Mortos. Necropia, uma terra desprovida de qualquer traço de vida. Em meio a esses campos desolados, ergue-se um grandioso castelo, um único em Necropia, abrigando segredos insondáveis, com pilares dourados intermináveis, ornamentos exuberantes, murais magníficos e um salão de mármore que se estende por vastos corredores. O castelo também ostenta esculturas esculpidas com detalhes impecáveis. No coração deste palácio está o símbolo do poder absoluto, o mestre de tudo. Ele é o soberano indiscutível de Necrópia. Esse ser é o Rei da Morte, Karnak, que transcende todas as barreiras e controla a própria morte. Após um século, ficou claro que os humanos não foram feitos para controlar forças tão poderosas quanto a morte. Em seus dias de mortal, Karnak era filho de um bastardo de uma família nobre, em decadência. Ele perdeu a mãe muito cedo, enfrentou pressões dos outros nobres e aprendeu a confiar apenas em si mesmo. Com uma sede insaciável por poder, ele se deparou com um códice proibido sobre necromancia e desviou-se do caminho humano. Pouco depois, Karnak levou todos os habitantes do reino à morte. O quarto rei marshal e 3 grandes magos tentaram resistir, mas ele os transformou em seus servos. Até os guardiões do mundo tentaram impedi-lo, mas quando Karnak converteu o último guardião, o imperador dragão Gratéria, em seu vassalo, ele colocou seu destino como o mais poderoso de todos os necromantes. 70 anos se passaram desde então, e Karnak começou a questionar o seu propósito. O que pode fazer um corpo que não passa de ossos? Ele ansiava por sentir o calor do sol, a brisa suave, ou até mesmo a dor perfurando sua carne, preferindo tudo isso à sua experiência seca e vazia. Contudo, ainda havia esperança. Ele olhou para uma tábua de pedra, envolta em chamas púrpuras. Alguém entrou no salão, o saudando como o senhor de todos os mortos e conquistador da vida e da morte. Esse cavaleiro era Baros, comandante das Legiões da Morte. Karnak informou que os preparativos estavam prontos, e Baros, surpreso, notou a confiança de seu mestre. Karnak havia um plano: voltar no tempo e recuperar os prazeres da carne. Baros questionou se suas existências desapareceriam se falhassem. Com uma risada, Karnak disse que se Baros ainda tivesse arrependimentos, ele o deixaria para trás. Baros, sem hesitar, afirmou que não tinha nenhum arrependimento. Era tudo ou nada. O jovem mestre estava ansioso para reviver os dias em que ainda era humano. Uma luz púrpura emanou da tábua, consumindo lentamente. Quando recobraram a consciência, Karnak ouviu uma voz familiar despertando. Um homem loiro perguntou se ele estava bem. Ao ver seu rosto, Karnak reconheceu. Era Baros, em sua forma antiga. Eles riram das aparências um do outro, relembrando os velhos tempos. Ao olhar em volta, Karnak percebeu que estava no momento exato de sua primeira jornada como necromante. Ele viu o códice na mesa, o mesmo que levou por aquele caminho. Sua mão emitiu uma luz púrpura e ele queimou o livro, satisfeito com o poder que ainda possuía. Baros, preocupado, perguntou se era sensato destruí-lo, mas Karnak, confiante, disse que tudo o que importava estava em sua memória. Para ele, era melhor eliminar do que arriscar enfrentá-lo novamente no futuro. Baros, percebendo quão meticuloso seu mestre era, brincou, dizendo que Karnak estava ainda mais charmoso. Enquanto exploravam a cidade, ouviram o som dos seus estômagos roncando. Eles ficaram radiantes com a possibilidade de sentir fome e saborearem comida. Foram tomados por uma alegria incontrolável. Baros, emocionado, chorou de felicidade. Afinal,
Afinal, após tanto tempo sem sentir o gosto de nada, aquela experiência foi um verdadeiro presente. Ambos se emocionaram, reconhecendo que arriscar suas vidas tinham valido a pena. Karnak e Barus dividiam uma refeição simples, quando Barus reclamou que Karnak estava comendo demais, dado o orçamento apertado. Rindo, Karnak comentou que só o cheiro da comida já era o suficiente para deixá-los nas nuvens. Ao lado deles, foi servida uma galinha assada suculenta, que chamou sua atenção. Ele nem imaginava que o local ofereceria uma comida tão requintada. Barus se perguntou quanto custaria, e Karnak brincou, dizendo que a única forma de conseguirem comer algo assim seria se resolverem dar um fim nas pessoas para comer a galinha. Barus, alarmado, pediu que ele se acalmasse, lembrando que eles se sentiram derrotados facilmente naquela situação. Em meio à conversa, Barus percebeu algo estranho e alertou Karnak. Suando, ele comentou que a viagem no tempo parece ter alterado algumas coisas. A bolsa deles, de repente, estava cheia de moedas de prata. Internamente, Karnak questionou onde tudo começou a dar errado, lembrando que a condição financeira da família Gard deveria ser péssima, com seu avô, o Barão Gide, deixando uma série de dívidas após um negócio mal sucedido. Ele, o filho bastardo, sempre suportou a situação de desprezo da família. A origem do dinheiro era um mistério, e ele ponderou se o feitiço de regressão teria falhado. Voltando ao presente, os dois olhavam a galinha assada. Barus propôs usarem o dinheiro para comprá-la, e ambos ficaram animados só de imaginar o sabor. Decidiram pedir 2 galinhas, uma para cada. Em pouco tempo estavam tão cheios que seus botões quase estouraram. Barus, sonolento, comentou que precisava descansar, e Karnak concordou que deveriam dormir assim que voltassem. Enquanto seguiam para o lar, Karnak sentiu uma nostalgia pelo lugar, mas Barus estava receoso, temendo que tudo ainda fosse o mesmo. Ao se aproximarem, estranharam os guardas de postura respeitosa na entrada do portão. Karnak confirmou que estava no local certo, embora a propriedade estivesse surpreendentemente bem cuidada. Um dos guardas o saudou, chamando Karnak de Nosso Senhor, o que deixou ambos pálidos de surpresa. Ao entrarem, foram informados que Karnak era o chefe da família há um ano. Perplexo, Karnak mal conseguia processar as palavras. O mordomo Tapel se aproximou e perguntou se ele tinha alcançado o objetivo de sua jornada. Ainda sem entender totalmente, Karnak respondeu vagamente, enquanto tentava absorver a estranheza da realidade em que agora se encontravam. Tapel, o mordomo, expressou que o falecido senhor e Isabela teriam ficado contentes. Karnak e Barus ficaram surpresos ao descobrir que o pai e a madrasta de Karnak haviam falecido. Tapel contou que, após a morte de Tesli e Farel, a situação parecia sombria, mas que agora as coisas estavam melhores. Isso fez Karnak entender como se tornou chefe da família, mas ele estava furioso por não saber o que realmente aconteceu com seus familiares. Ele deduziu que o objetivo de sua jornada deveria ter sido aperfeiçoar a necromancia. Barus sussurrou que Karnak jamais admitiria o verdadeiro objetivo, e Karnak concordou, dizendo que inventou a desculpa da jornada por isso, embora se perguntasse por que precisaria de necromancia naquela situação. O mordomo notou a expressão de preocupação de Karnak, mas Barus rapidamente explicou que o jovem mestre estava apenas cansado da longa viagem. Tapel se desculpou por sua insensibilidade e encorajou a descansarem. Ao fechar a porta, Karnak e Barus se cumprimentaram com alegria pelo desempenho teatral, comentando que merecia um prêmio por sua atuação convincente. Barus perguntou qual seria o próximo passo, já que a situação estava claramente diferente. Karnak revelou que tinha um plano para momentos como aquele. Fariam uma investigação enquanto todos dormiam. Mais tarde, naquela noite, enquanto Tapel dormia profundamente, Barus entregou a Karnak as ervas que preparou. Karnak deu início à inspeção da mente, queimando as ervas e liberando uma fumaça roxa. A névoa entrou no nariz de Tapel, fazendo abrir os olhos sem suas pupilas. Envolvido em uma névoa azul, ele se curvou e respondeu ao seu mestre. Karnak ordenou que Tapel explicasse como as finanças da família Gard haviam melhorado e como ele se tornou o chefe. O espírito de Tapel descreveu os eventos de 4 anos atrás, quando o segundo filho da família, durante um treinamento, encontrou uma vasta mina de cobre. Surpreso, Karnak sempre pensou que as minas eram desculpas para esconder o dinheiro sujo. Barus concordou e assumiu que neste caso a mina era real. Quando Karnak perguntou por que todos da família morreram, o espírito explicou que a mina estava localizada em uma zona neutra entre as famílias Gard e Dentor, o que levou a uma guerra. Sr. Rudolf, o mais habilidoso do Dentor, matou o pai de Karnak.
o jovem mestre Tesley, o primogênito. O segundo irmão, Farrell, perdeu as pernas e tirou a própria vida em desespero. Enquanto a baronesa, impactada por tudo isso, faleceu logo depois. Assim, Karnak, embora ainda jovem, foi nomeado como sucessor, com a condição de que o cessar-fogo com a família Denethor durasse até ele se tornar o chefe oficial. Karnak descobriu que, em vez de continuar a guerra, ele solicitou um duelo de julgamento contra o Visconde Denethor, sobre o nome de Lyann, a deusa da lua e da justiça. Varus e Karnak ficaram chocados ao ouvir que ele tomara uma decisão tão impulsiva. O duelo de julgamento era uma batalha que só termina com a morte de um dos lados. Varus comentou que era uma escolha suicida, mas Karnak agora entendia o motivo de seu eu do passado ter optado por este caminho. O espírito contou que o duelo estava marcado para daqui a um mês. Karnak e Varus ficaram pálidos ao perceber que a data estava próxima. No dia seguinte, Karnak preparou a refeição com várias guloseimas para Varus, como uma forma de agradecimento pelo trabalho árduo. Varus comeu alegremente, até que perguntou se era seguro descansar tanto com um duelo tão próximo. Neste momento, Karnak sugeriu que Varus pudesse lutar em seu lugar. Varus imediatamente percebeu que as guloseimas eram uma tentativa de suborno, então ele começou a recusar, mas Karnak segurou seu braço, lembrando de suas habilidades. Varus explicou que suas vitórias passadas foram graças à necromancia de Karnak e que ele precisaria de muito mais treinamento para estar à altura do desafio em apenas um mês. Ao ouvir isso, Karnak brincou, dizendo que ele deveria parar de comer então. Varus, irritado, sugeriu que procurasse alguém talentoso na Ordem dos Cavaleiros, mas Karnak lamentou que se alguém qualificado estivesse disponível, não estariam naquela situação. Varus então afirmou que a única solução era recorrer novamente à necromancia, e ambos se prepararam para enfrentar o que estava por vir. Karnak percebeu o motivo pelo qual não havia aprendido necromancia. Ele admitiu a Varus que a prática era proibida, mas lembrou o companheiro de uma vez em que estavam fugindo, perseguidos por pessoas que acreditavam que quem os capturasse receberia a bênção de Lyann. Naquela ocasião, eles conseguiram eliminar a casa, usando necromancia. Embora não soubesse como tinham sido descobertos, os sacerdotes de Lyann acusaram Karnak como responsável, chamando-o de demônio e rotulando como um necromante. Enquanto Karnak murmurava um feitiço, evocando almas errantes para apagar o destino dos vivos com a luz do abismo, as pessoas ao redor ficaram em pânico ao testemunhar o uso da magia negra. Eles levantaram os plaquetes de Guardiã, relíquias sagradas da Ordem de Lyann, que afastam o mal, mas todos foram atingidos. Varus e Karnak então fugiram antes que os outros conseguissem alcançá-los. Intrigado, Karnak questionou como haviam descoberto sua necromancia, já que o livro dizia que ninguém saberia. Varus explicou que aparentemente civis, magos e cavaleiros podiam perceber, mas os sacerdotes eram a exceção, o que surpreendeu Karnak. De volta ao presente, Varus comentou rindo sobre aqueles tempos tortuosos, e Karnak respondeu que foi o início de uma lenda. Varus entendeu o plano e comentou que a ideia era usar a necromancia sorrateiramente, enquanto fingiam um combate normal. No entanto, Karnak sabia que os juízes do duelo eram sacerdotes, e usar sua necromancia só levaria a repetir o passado. Varus sugeriu que pegassem algum dinheiro e fugissem, mas Karnak recusou, dizendo que seria uma vergonha, já que todos os seus familiares morreram e o povo gostava dele. Varus brincou que poderia continuar com sua atuação de bom líder, enquanto Varus cuidava dos preparativos do seu funeral. Karnak insistiu que não era apenas a atuação e pediu a Varus que sentasse, pois tinha uma ideia, embora arriscada. Enquanto isso, no forte ao norte de Denethor, os cavaleiros desfrutavam de um breve descanso. Sir Randolph foi questionado por Sir Bridge sobre as preparações para o duelo. Sr. Randolph, confiante, respondeu que não precisaria se preparar para enfrentar alguém tão inexperiente como Karnak, mas Bridge o alertou para não subestimar seu oponente. Internamente, Bridge sabia que Randolph era praticamente invencível, mas tinha a impressão de que o novo Sr. Karnak devia ter algum plano ao solicitar o duelo. Ao mesmo tempo, um mercador apareceu no campo de treinamento, e Bridge, irritado, mandou os cavaleiros retornarem suas posições. O mercador, na verdade, era Varus, disfarçado, com um bigode loiro que fazia sentir-se esperto. Em segredo, Varus aproveitou para observar o ambiente, descobrindo que Randolph era forte em combate direto, mas vulnerável em movimentos previsíveis, sendo inexperiente em técnicas avançadas. Varus estava convencido que Karnak não venceria em apenas um mês de treinamento. De repente, uma jovem loira apareceu atrás dele, perguntando se ele tinha negócios com seu irmão Randolph. Varus rapidamente ativou suas habilidades de atuação
chão, fingindo estar encantado com a presença dela, e para desviar a atenção, mostrou a ela alguns lenços de design único que trazia como mercadoria. Encantada, ela não desconfiou do disfarce de Barus. Mais tarde, no salão de treino particular da mansão, Barus voltou animado para contar a Karnak suas descobertas. Ao chegar, porém, encontrou Karnak quase sem forças, mal conseguindo respirar. Em pânico, Barus começou a sacudi-lo, mas Karnak, fraco, pediu para parar, pois acabara de treinar suas 50 voltas de corrida. Barus comentou com humor que a resistência do jovem mestre ainda estava muito baixa, perguntando por que ele precisaria treinar tão intensamente. Barus explicou que a condição física atual de Karnak não teria chances contra Randolph. De fato, o treino tinha apenas começado. O verdadeiro desafio incluía fazer 100 flexões, 100 balanços de lanças e 100 agachamentos. Karnak, que antes era um mago, sabia que nunca seria páreo para o cavaleiro em combate corpo a corpo, mas estava determinado a tentar. Com 15 dias restantes para o duelo, Karnak continuava sob rigorosa rotina de treinamento. Barus o orientava incansavelmente, colocando Karnak à prova, enquanto ambos se preparavam para enfrentar o desafio final, sabendo que sua única chance de vitória residia no trabalho árduo e na estratégia certa. Agora, mais musculoso, Karnak fazia agachamentos com 2 sacos de areia nos ombros, lutando visivelmente para completar os exercícios, mas persistindo. Foi então que Barus entrou e o elogiou pelo progresso em tão pouco tempo, mesmo que ele próprio estivesse treinando o dobro. Com o problema de resistência resolvido, era hora de passar para o treinamento de esgrima. Barus entregou uma espada a Karnak, instruindo-a a segurá-la corretamente, mas seu desconforto era evidente. Karnak parecia o cavaleiro mais desajeitado que se podia imaginar. Com algumas correções de postura feitas por Barus, o jovem finalmente entendeu a posição básica, mas Barus comentou que se conseguisse manter essa postura, ao menos não seria decapitado em um único golpe. Em seguida, Barus avisou que iria atacá-lo, e Karnak tentou avisar que iria contra-atacar, mas antes que pudesse terminar a frase, já havia sido atingido. Karnak percebeu que o movimento de Barus foi extremamente rápido, e Barus então orientou a voltar para a posição de combate. Embora lutasse para se defender, Karnak mal conseguia manter a postura, enquanto os ataques incessantes de Barus continuavam, até que no último golpe ele sentiu um impacto pesado e foi empurrado para trás. Barus explicou que a diferença de força era o motivo pelo qual o cavaleiro facilmente dominavam civis em combate. Ele enfatizou que Karnak precisaria manter sua postura e esquivar dos próximos ataques, pois cavaleiros nunca dão a chance de contra-ataque. Frustrado, Karnak exclamou que era impossível contra-atacar. Barus então revelou que o objetivo do treinamento era exatamente esse. Karnak precisava apenas mostrar sua determinação em lutar para impressionar Randolph. Barus explicou que Randolph gostava de exibir suas habilidades na frente dos espectadores, mas se percebesse que seu oponente estava disposto a lutar, se veria forçado a encerrar rapidamente o combate, para proteger sua honra. Karnak memorizou essa instrução. 5 dias antes do duelo, Karnak já estava mais acostumado a se mover com a armadura de combate, até conseguindo iniciar ataques próprios. Barus incentivava a gritar alto durante os golpes, para intimidar o oponente. Em um dos movimentos, Karnak conseguiu bloquear um ataque, mas a força do impacto o fez cambalear e cair contra a parede, de cabeça para baixo. Irritado, Barus o lembrou que se tentasse truques assim, seria facilmente abatido, e o único movimento permitido era rolar no chão para se esquivar. No dia seguinte, Karnak começou a praticar a técnica de esquiva rolando. Há 3 dias do duelo, ele já rolava com mais velocidades e reflexos aprimorados. Em pouco tempo, ele conseguiu rolar com agilidade, deixando de parecer uma pedra tentando escapar para salvar sua própria vida. Mesmo assim, ele estava exausto e pensava que poderia morrer antes mesmo de enfrentar Randolph, devido ao treinamento severo. Neste ponto, Barus se aproximou, satisfeito com o progresso do mestre, e revelou que iriam começar a última etapa de treinamentos, as técnicas de espada dos 4 reis marciais. Surpreso, Karnak não imaginava que Barus conhecia tais habilidades. Barus explicou que havia aprendido a maioria dessas técnicas, já que os 4 reis eram seus subordinados. Ele acrescentou que a única técnica que não conhecia era a do rei marcial Rafael, pois ele havia resistido até o fim. Como punição, Karnak o transformou no guardião do palácio. Voltando ao treinamento, Barus anunciou que ensinaria a técnica do rei marcial Leum e garantiu que precisaria apenas de 1 dia para dominá-la. O dia de combate finalmente chegou. O palco estava montado na fronteira entre Dentor e Gard. Nobres e cavaleiros de várias regiões se reuniram para assistir. Muitos, confiantes na vitória fácil de Sir Randolph,
Enquanto isso, os plebeus de Gard torciam por Karnak, na esperança de que seu senhor conseguisse vencer. O primeiro a entrar na arena foi Karnak, seguido por Varus, com uma expressão de confiança no rosto. Um sacerdote então pediu silêncio e explicou que ambas as casas reivindicavam a posse das minas de cobre, e o combate definiria o proprietário. Karnak, da casa Gard, aproxime-se e enfrente a deusa. Sir Randolph, de Denethor, aproxime-se e enfrente a deusa, anunciou o sacerdote. Ele também explicou que, de acordo com as regras, um ajuste no equipamento havia sido feito com base nas habilidades dos lutadores. Ambos então fazem seus juramentos, prontos para o confronto. Em nome da deusa, os guerreiros então juraram lutar com honra. O sacerdote então anunciou que a balança da justiça revele a verdade. O julgamento por combate começará agora. Os dois oponentes se encararam e logo foi notado que Sir Randolph empunhava apenas uma espada de madeira, enquanto nosso prota estava totalmente equipado. A expectativa aumentava entre os presentes. Randolph quebrou o silêncio, afirmando que a diferença de equipamento não mudaria o resultado, e avançou primeiro. Ele desferiu um golpe pesado que Karnak bloqueou com o escudo. A força do impacto era clara e Karnak aproveitou para provocar, dizendo que a verdade só se revelaria no final. Ambos os guerreiros retomaram suas posições, mas Randolph iniciou um novo ataque. Os moradores de Gard estavam satisfeitos ao ver que seu senhor conseguia se manter no combate, enquanto Varus observava, achando que o duelo seguia conforme o esperado. Karnak pensou que deveria se ater ao que havia treinado e gritou: "Venha com tudo!" A determinação em seu olhar chamou a atenção de Randolph, que, embora reconhecesse a falta de habilidade de Karnak, admirou seu espírito de luta. Então Randolph levantou sua espada e anunciou que elevaria o nível de combate. Karnak sentiu a energia de seu adversário aumentar, percebendo que já não seria possível bloquear com o escudo. O golpe de Randolph fez o chão explodir ao impacto, e Karnak foi forçado a usar seu movimento secreto, rolamento em velocidade máxima. Em questão de segundos ele estava fora de perigo. Surpreso com a técnica desajeitada, Randolph ficou sem palavras, enquanto o público ria da maneira como Karnak rolava para se esquivar. O sacerdote e alguns espectadores ficaram impressionados. Aproveitando o momento, Karnak jogou o escudo e provocou, dizendo que não precisaria mais dele, chamando Randolph de tartaruga lenta e porco musculoso. A provocação enfureceu Randolph, que não acreditava estar sendo zombado por alguém que sequer parecia saber usar uma espada. Determinado a encerrar a luta, ele atacou novamente, enquanto Karnak desafiava: "Dê o seu melhor." A postura de Karnak chamou a atenção dos espectadores, que notaram semelhanças com a técnica do rei marcial Delan. Muitos começaram a acreditar que seu senhor treinava as técnicas do rei marcial, elevando a confiança do público de Gard. No entanto, Randolph, um cavaleiro experiente, não se deixou enganar, pensando que Karnak não tinha habilidade para executar corretamente uma técnica tão avançada. Randolph proclamou que traria justiça em nome da deusa Alian e acreditava que a vitória já estava garantida. Por outro lado, Karnak estava aflito apenas com o olhar do seu oponente, lembrando-se de que Varus lhe dissera durante o treino que não precisaria dominar a técnica, apenas imitá-la, pois seu verdadeiro plano era outro. De volta ao combate, uma série de ataques cada vez mais intensos foi desferida. Karnak amaldiçoava Varus mentalmente, mas lembrava-se de que precisava resistir. Mesmo chorando internamente, ele bradou: "É só isso, cavaleiro Denethor? Acha que isso basta para derrotar a linhagem da casa Gard?" As palavras confusas deixaram Randolph ainda mais irritado, pois apesar de estar sendo golpeado, Karnak continuava a provocá-lo, conquistando o coração dos espectadores, alguns dos quais choravam, tocados por sua determinação. Varus sorria de satisfação, ciente de que Karnak estava ileso graças ao treinamento rígido. A provocação persistente fez Randolph perder a paciência, e ele avançou impetuosamente. Esse era o momento aguardado, e Varus lembrou a Karnak de se preparar. No treino, Varus o instruía a mudar para uma posição defensiva e cravar a espada no chão no momento certo, pois Randolph provavelmente miraria nas pernas para eliminar seu movimento. Quando o golpe veio, Karnak conseguiu bloquear com um movimento preciso, surpreendendo Randolph. Imediatamente, Karnak desferiu um corte diagonal para cima com sua espada, em um ângulo inesperado que demonstrava não só técnica, mas também uma audácia renovada. Karnak ajustou o aperto na espada, permitindo-lhe desferir outro golpe, um movimento conhecido como duplo gancho ascendente. Randolph não conseguiu bloquear e o chão ficou salpicado de sangue. Nosso prota ofegava pesadamente. Aquele movimento especial havia
drenado suas forças. No entanto, uma risada baixa surgiu. Era Randolph questionando se aquilo era tudo que Karnak tinha. Orgulhoso, ele zombou, dizendo que até um gatinho arranharia com mais força. Só de olhar para Randolph, Karnak percebeu que a situação estava complicada. Os sacerdotes, assistindo de cima, começaram a se preocupar, e os plebeus perderam a esperança, lamentando que milagres não existem e que a realidade era cruel. A fé na vitória de Karnak parecia desvanecer. Randolph então falou, admitindo que havia baixado a guarda e que por isso seria alvo de piadas entre seus pares. Mas nosso prota respondeu que já estava arriscando a vida ali e que a única preocupação de Randolph era zombar dele. Em vez de parecer desesperado, Karnak exibiu um sorriso diabólico e disse a Randolph que sua vitória seria ainda mais doce por fazê-lo lamentar depois. Randolph sentiu incômodo ao ver aquele sorriso, como se fosse ensaiado. O pequeno corte que Karnak havia infligido começou a emitir uma fumaça negra. Confuso, Randolph percebeu que a fumaça estava se expandindo, emanando do seu próprio corpo. Guardas e o sumo sacerdote ficaram chocados, reconhecendo o que aquela aura negra representava. Randolph tentou dissipar a aura com um golpe, mas ela continuava a envolvê-lo. Desesperado, ele gritava, perguntando o que era aquilo. Enquanto Randolph estava distraído, Karnak aproveitou a brecha e avançou, exclamando que não importava quais truques sujos seu oponente usasse, ele não perderia. No entanto, as pernas de Randolph foram rapidamente cobertas pela aura negra, e ele executou um poderoso chute, lançando Karnak para fora da arena, com tamanha força que causou um impacto no chão. Os espectadores se perguntavam como Randolph havia conseguido exibir tamanha força, e notaram que ele agora controlava a aura negra. Baros, sempre um mestre da encenação, gritou: "É necromancia! Esse poder vem do diabo!" Aquela declaração era tudo o que os sacerdotes precisavam. O sumo sacerdote ordenou a todos que derrotassem Randolph, proclamando que esse combate agora era para trazer justiça contra seres impuros. Mesmo antes que os guardas pudessem se aproximar, Randolph os afastou com um único golpe, enquanto a aura negra ao seu redor crescia ainda mais. O sumo sacerdote então declarou que sem dúvida era necromancia e ordenou que todos o detivessem. Enquanto isso, Randolph, ainda sem entender o que acontecia, golpeava freneticamente a aura negra. Do outro lado, Karnak, que já havia se recuperado do chute, observava com um sorriso provocador, movendo seus dedos casualmente. A aura negra cobria Randolph como um manto. Um dos guardas comentou que parecia que Randolph estava sob o controle de uma maldição. O sacerdote explicou que aquilo acontecia porque Randolph não tinha habilidade suficiente para controlar a aura e que não havia outra opção, senão matá-lo. Randolph gritou em desespero enquanto o caos reinava. Lágrimas se formaram em seus olhos, pois não acreditava que aquilo estava acontecendo. A aura negra o imobilizou. Sem defesa, ele foi atingido pelas armas dos guardas. Depois de alguns momentos, a aura negra começou a se dissipar e o local ficou em completo silêncio. Um dos guardas confirmou a morte de Sir Randolph, declarando que ele não respirava mais. O sumo sacerdote ordenou que enviasse oficiais para investigar a propriedade do Visconde Dentor e anunciou que o veredito havia sido alcançado. O combatente de Dentor invocou um poder obscuro durante o julgamento sagrado, um ato que desonra o nome da deusa. Com firmeza, o sacerdote proclamou que a vitória pertencia a Karnak, barão de Gard. Horas após o ocorrido, vozes ecoavam pela propriedade de Dentor. Diversos objetos, cobertores, relógios e outros estavam marcados com símbolos de necromancia. A irmã mais nova de Randolph tentou negar, dizendo que todos esses itens haviam sido comprados recentemente de um vendedor. Mas um dos sacerdotes encontrou uma garrafa misteriosa no quarto de Randolph. Ele alegou que o frasco era uma fórmula para crescimento capilar, já que Randolph sempre sofreu com a queda de cabelo. Mas foi interrompida pelo sacerdote e declarou que a garrafa era uma evidência clara de necromancia. Uma audiência seria realizada em breve. Dias depois, na propriedade de Jester, uma refeição suntuosa foi servida, comemorando a recente vitória. Alguém comentou que aquela comida era melhor do que qualquer outra durante o treinamento. E claro, os que se banqueteavam eram um grande dueto, Baros e Karnak. Durante a celebração, Baros perguntou ao seu mestre como ele havia pensado em um feitiço como aquele. Karnak respondeu que precisava fazer o que fosse necessário para vencer, e que o plano só funcionaria graças à impetuosidade de Randolph. Karnak disse a Baros que morrer por usar necromancia durante o julgamento não era tão ruim quanto morrer sem uma tentativa de estratégia. Com um sorriso astuto, Karnak revelou que não era ele quem usaria necromancia, mas sim Randolph. Curioso, Baros perguntou qual era o plano. Karnak então explicou que eles fariam uma encenação, algo que dominavam como ninguém,
Observando a disposição da arena, ele concluiu que os oficiais estavam distantes suficientes para serem facilmente enganados, em que em meio ao combate os sacerdotes teriam dificuldade de identificar quem de fato estava conjurando o feitiço. Além disso, ele revelou que o feitiço era extremamente poderoso e de nível avançado, o que afastaria qualquer suspeita sobre ele. Havia, porém, um único problema. Era necessário que Randolph perdesse um pouco de sangue. Sendo o antigo comandante do exército do Rei da Morte, Randolph seria facilmente ferido em combate, facilitando a execução do plano. Voltando ao momento presente, Karnak refletiu sobre o árduo treinamento que enfrentou. Embora tenha considerado Baros pior que o próprio diabo, também reconheceu o esforço que colocara naquilo. Mesmo assim, Baros se perguntou por que a Ordem estava tão convicta de que Randolph havia utilizado necromancia. A resposta estava no grande templo de Jelin, da Ordem de Alian, onde um bispo conversava com um sacerdote sobre a investigação dos poderes obscuros de Dentor. Como se tratava de uma questão importante, o bispo queria ouvir apenas fatos confirmados. O sacerdote apresentou um frasco com um objeto misterioso e afirmou que não era um item de necromante comum. Usando o frando transcendente, a deusa havia alertado que os atributos correspondiam à escuridão do apocalipse. E claro, o culpado era nosso prota, que estava eufórico por ver a sorte sorrir para ele nesta vida. Baros, animado, perguntou a Karnak sobre o futuro das minas, agora que a família Dentor estava fora do caminho. Karnak respondeu que por essa razão precisava fortalecer ainda mais sua necromancia. Isso pegou Baros de surpresa, que questionou sobre o que faria caso a Ordem descobrisse. Com um sorriso, Karnak respondeu que precisaria encontrar uma maneira de usar a necromancia sem ser descoberto. 3 meses se passaram, e Karnak continuou a explorar maneiras de aprimorar suas habilidades. Agora, estavam tentando um novo método, concentrando uma esfera de energia escura que se formava na mão direita, coletando a energia negativa da luz da lua. Após canalizar essa energia, ele começou a purificá-las, deixando apenas energia pura. No final, processou-a para criar magia, e finalmente funcionou. Esta nova forma de magia foi nomeada de Magia do Caos. No dia seguinte, Baros treinava em um combate de demonstração. Ele refletia sobre os 3 meses desde que começou a treinar como soldado, para se tornar um cavaleiro de Gard. O problema era que Baros era claramente mais forte que os outros soldados. Seus oponentes era Sir Gilaman, um experiente soldado de Jesta, que após alguns minutos pediu para que parassem o treino, enquanto recuperavam o fôlego. Gilaman agradeceu a Baros pela demonstração e confessou que tinha muito a aprender com ele. Gilaman até sugeriu que Baros poderia ser mais forte que o cavaleiro de Gard, mas o jovem, humilde, respondeu que ainda tinha muito a aprender. Mais tarde, Gilaman convidou Baros para beber com outro soldado, mas ele recusou, explicando que seu mestre lhe havia atribuído uma tarefa importante. Após a despedida, Baros aproveitou o tempo livre para pegar alguns lanches e encontrar Karnak. Contudo, ao entrar na sala, foi quase atingido por um feitiço poderoso, pois Karnak não esperava que ele entrasse sem bater. Surpreso, Baros perguntou sobre o novo feitiço, notando que não parecia com necromancia. Karnak elogiou a percepção dele e explicou que o feitiço estava mais alinhado ao uso de mana. Naquele mundo, existem 4 caminhos para transcender a força humana: a aura de batalha dos cavaleiros, a mana dos magos, a divindade dos clérigos e, finalmente, a necromancia, que lida com a força da morte e escuridão. Essa força transcende, acumula apenas energia adequada ao corpo de cada um. Uma vez atingido o nível suficiente, se transforma em poder. Porém, uma vez que a alma é vinculada a uma força, não é possível utilizar outra. Baros sabia que por já ter usado necromancia, seria impossível para Karnak manipular a mana. No entanto, nosso prota explicou que não havia mudado de poder. Estava, na verdade, acessando uma segunda fase da necromancia. A necromancia utiliza a energia da morte e a energia corrupta, que é como uma mana impura. Por conta disso, Karnak se adaptou bem a ela, já que teve uma infância marcada pela degradação. Mas assim como existem alimentos feitos com métodos pouco convencionais, como fermentados, essa energia também foi processada, removendo qualquer sensação repulsiva ou impura. Ele basicamente filtrou as emoções negativas, como ódio e rancor, deixando apenas a energia pura, da escuridão e da morte. E então a transformou em mana. Karnak explicou que foi assim que completou seu Mana do Caos, que visualmente se assemelhava à mana comum. Diante dessa descoberta, o jovem mestre sentiu-se seguro de que poderia fingir ser um mago.
Baros, porém, se perguntou se ele poderia usar o mesmo nível de força de que Karnak possuía antes. Com a expressão séria, Karnak explicou que com muito poder vem grandes complicações, mas por hora ele só precisava de energia suficiente para proteger seu território. Eu já tinha avisado que esse mão ia explodir tudo, então se você chegou até aqui, soca o like até ele virar pó e deixa aquele comentário maroto. Só assim vai ter vídeo novo todo dia nesse canal, porque aqui o poder só aumenta.